Galera, salve, salve! Segunda-feira, dia 6 de maio, tá começando agora mais um boletim no canal jornalístico Detetives Vascaínos, aquele panorama diário sobre as últimas notícias do Vasco numa linguagem objetiva, direta e de qualidade. Semana importante pela frente, hein? Vasco vindo com mais uma derrota nas costas no Brasileirão, precisando vencer, e o Vitória, o nosso adversário, também com uma campanha bem fraca e precisando mais do que nunca também de vencer para sair das últimas posições. O famoso jogo de 6 pontos. E aqui a gente vai abordar as expectativas para essa partida, as possibilidades de novas mudanças no time e mais informações sobre os bastidores do clube que seguem pegando fogo com essas denúncias todas aí envolvendo a 777 no exterior. Então, fique ligadinho nesse vídeo, acompanhe até o final, mas não esqueça do like, claro, de compartilhar o conteúdo do amigo e fazer a sua inscrição no canal. Bom, 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Esse é o decepcionante histórico do Vasco na competição de 2024. Já se foram 5 rodadas pela frente, apenas aquela vitória na estreia diante do Grêmio. Vitória essa que acabou dando uma falsa impressão que estava por vir. O ápice foi justamente aquele jogo em casa. O último diante do Criciúma, naquela goleada de 4, onde foi decretada então a saída do Ramon Dias e toda a sua comissão técnica. Dali em diante o Vasco segue juntando os cacos e tentando se organizar, porém sob um comando interino. O clube segue negociando com um novo treinador e até agora não deu o ar das graças para oficializar esse acerto com o novo comandante. Eu acredito, pelo meu feeling, que seja muito mais pela dificuldade de conseguir acertar de imediato com o alvo, que na minha opinião já esteja escolhido, do que uma falta de consenso por um nome, porque o clube já teve tempo suficiente para analisar todos os nomes em questão, já recebeu uma enxurrada de oferecimentos, não quis nem analisar alguns, recebeu alguns não de antemão, mas há também situações pendentes que podem estar atrapalhando o possível negócio. O próprio Pesolano, que, segundo as últimas informações, é um nome, o alvo que seria uma prioridade. Por exemplo, foi o primeiro nome pensado. Segue em final de campeonato espanhol. Por lá, ele está focado em levar o seu clube à primeira divisão espanhola, o Valladolid. E isso acaba gerando um entendimento de que o Vasco poderia estar esperando essa situação acabar para poder trazer o treinador. O staff do treinador está em silêncio, o técnico idem. Lá na Espanha, a imprensa segue afirmando que ele segue por lá. Mas enfim, a situação é essa. Será que o Vasco estaria realmente esperando o treinador acabar toda a situação para poder trazê-lo? Não seria muito tempo sem um comandante aí oficial? Enfim, o que a gente pode passar para vocês, meus amigos, de momento, o que temos até agora são isso. São muitas conjecturas, muitas bolas levantadas, muito disse-me-disse. E o maior responsável por toda essa incerteza é o próprio Vasco na figura do departamento de futebol e da 777, que não se posicionam, recebendo assim merecidamente muitas críticas pela falta de senso de urgência no futebol. Esse treinador já era para estar desde ontem, desde semana passada, treinando essa equipe, que acaba sendo moldada por um interino. A gente sabe que não vai seguir no Vasco. Ou seja, um tempo jogado fora aí, né, que poderia estar sobre um novo comando. Por isso que eu digo que esse nome deve ser um cara que está empregado, está com uma certa dificuldade em dar esse sim neste momento. Senão já estaria por aqui, né? E o Vasco também vem colecionando muitos nomes também por conta de todas essas incertezas do futebol. Bom, ano passado os erros ficaram expostos e esse ano, meus amigos, ao que parece, não aprenderam nada e seguem repetindo a risca de um roteiro de trazer um velho fantasma do rebaixamento ficar mais vivo. Então é o que eu estou dizendo. Mas por isso que essa imagem toda traz essa incerteza para os treinadores que podem aceitar esse desafio. Mas críticas à parte, o fato é que o Vasco precisa voltar aos eixos o quanto antes. O sinal de alerta está ligado sim em São Januário. E se as coisas não andarem, o tombo virá mais cedo do que a gente imagina, né? Por isso, o foco nessa semana livre de trabalho vai ser tentar reverter o panorama, jogando ao lado da sua torcida e usando a força de São Januário a favor deste momento de instabilidade. Óbvio que a pressão é muito grande, a responsabilidade aumenta nessas horas, mas são esses jogadores que estão lá que
podem mudar esse quadro adverso, né? A maior expectativa para esta partida diz respeito ao novo time que o técnico Rafael Paiva vai colocar em campo e a tática introduzida por ele. Vai lembrar que nos 2 últimos jogos disputados pelo Vasco, ficou claro que a proposta da equipe era mais defensiva do que ofensiva, jogando por uma bola e com uma ideia de garantir um empate, ou seja, não perder. Tanto que em 2 jogos foram um empate e uma derrota, e nenhum gol feito. E apenas também um gol sofrido. Agora, jogando em casa contra um adversário direto, que hoje faz parte da zona de rebaixamento, as expectativas ficam por conta de como será o comportamento do time para esta partida de São Januário, onde a equipe vai ter a obrigação de propor jogo. E ao que tudo indica, ainda sob o comando do Rafael Paiva, como a gente já vem falando. O interino já deixou claro que tem preferência que as suas equipes mantenham a posse de bola e proponham o ritmo do jogo. E para esse compromisso, a maior possibilidade é que o Vasco novamente tenha caras novas em campo para atingir esse objetivo. Foi assim contra o Fortaleza, ocorreu ontem contra o Atlético Paranaense e deve se confirmar contra o Vitória no domingo. A atuação do lateral Paulo Henrique, por exemplo, foi muito criticada. Pode sobrar para ele. O zagueiro João Victor, que entrou ontem durante a partida, revezando inclusive com o Paulo Henrique algumas subidas, deve ser testado novamente durante a semana nos treinamentos, né, para este setor. Outra mudança, essa certa, seria na vaga do Hugo Moura, né, que foi expulso. O Paiva tem a possibilidade de colocar um jogador mais defensivo, como o Esforça ou o Zé Gabriel, ou até mesmo testar uma peça mais ofensiva, e aí ele mudaria a formação. E aí o Adson é um dos jogadores que pode aí fazer parte dessa engrenagem. Ele também entrou ontem no final do segundo tempo, no lugar do David, e tanto o João como o Adson foram bem elogiados pelo técnico interino. Segundo o Rafael Paiva, são jogadores importantíssimos e que o João Victor, por exemplo, ele está vendo como pode encaixar nesse time. E uma última novidade da equipe pode estar voltando, né? Pode ser a volta do Paê. O francês está fora desde o jogo contra o Criciúma e teve tempo, né, de se resguardar e melhorar o seu aspecto físico, né? Não apresentando nenhum problema médico, pode ser relacionado pelo menos para esse duelo, cabendo ao treinador optar por escalá-lo desde o início ou no decorrer do jogo. Meus amigos, não tem muito para onde correr não. O Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo de domingo. O Vitória vem mal das pernas, não ganha no campeonato também. É jogo de 6 pontos, como eu falei, e óbvio, vem para São Januário para tentar tirar ponto do Vasco, já que eles têm uma partida a menos. E ao Vasco, cabe ditar o ritmo da partida, ser mais ambicioso, buscar os gols aí para poder dar uma resposta positiva para a sua torcida neste campeonato. E antes da gente terminar, esse boletim de hoje, a gente vai falar um pouco da 777, que segue com a sua imagem arranhada, manchada após as últimas denúncias de fraude financeira lá nos Estados Unidos. Hoje os companheiros do Globoesporte.com trouxeram uma matéria bem interessante, né, com ricos detalhes sobre toda essa situação que se arrasta na justiça americana, né? Eles tiveram acesso a um documento lá que denunciava as supostas fraudes da empresa e o texto citava fraude contábil e possível esquema de pirâmide, né, colocando em xeque a saúde financeira da 777. E ainda com denúncias sérias, né, de que a 777, na verdade, seria controlada por uma empresa, uma outra empresa americana, né, pelo fato da dona Vasco estar devendo bilhões e bilhões a esta empresa. Enfim, são denúncias sérias e que acabam trazendo mais questionamentos a 777, que inclusive está sendo processada também pelos sócios do Standard de Liège, lá da Bélgica, né, por conta de uma dívida milionária. Olha, tá duro isso, né? Enquanto isso, nós torcedores padecemos aí com um time totalmente fora das tradições do Vasco e com promessas que não foram cumpridas. Vamos aguardar esses desdobramentos aí, que ainda vai dar muito pano para manga. Bom, galera, estou colocando um ponto final, mas eu gostaria que você comentasse todas essas informações que eu trouxe aí e coloque também a boca no trombone, se puder. Um grande abraço, até amanhã.